Deus é bom. E nós vamos entender nessa noite que o Senhor em todo tempo, Ele é bom. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos e coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos agora, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre sobre a nossa vida, que o Senhor toque no nosso coração, que o Senhor, meu Deus, revele a Tua palavra para nós, que a Tua palavra venha de encontro, meu Deus, com as nossas necessidades, que a Tua palavra venha, meu Deus, realmente e aviva o nosso interior e nos faz entender, enxergar a maravilha da Tua palavra e a Tua bondade. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em vários versículos, mas eu quero ministrar para você e logo nós já vamos ler. É muito interessante falar sobre a bondade de Deus, porque quando nós provamos de tudo dando certo, é muito mais fácil nós falarmos assim, nossa, Deus é bom demais. E dizer que Deus é bom quando tudo está dando errado, ou quando o problema aparece. É muito contraditório muitas vezes. Parece dizer isso, olha, Deus é bom. Só que nós podemos, dentro das Escrituras, enxergar e ver em tudo Deus trabalhando e tudo Deus agindo. Essa palavra, quando eu fui começar a escrever ela, me fiz uma pergunta: o porquê que Deus é bom? Por que nós podemos ver que Deus é bom? Mas me veio tantos motivos que eu poderia enumerar nessa noite, que eu separei apenas 6, mas poderia falar sobre muitos. Ele nos criou, Ele tudo formou, Ele nos deu fôlego de vida. Se você está aqui hoje, é porque você está respirando, porque Ele tem te dado fôlego de vida. Nós podemos falar que Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos resgatar. Nós poderíamos dizer tantas coisas, mas eu separei 6 para compartilhar com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Primeiro motivo porque Deus é bom, é porque Ele se preocupa com nós. Fala para essa pessoa pertinho de você, porque hoje você vai me ajudar a pregar, hein? Fala assim: Deus se preocupa com você. Sabia disso? Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Deus se preocupa com nós em cada detalhe, em tudo aquilo que vivemos, em tudo aquilo que passamos. Por exemplo, dentro das Escrituras, nós podemos ver em Efésios, Deus nos ensinando e falando a respeito da família. Como Deus zela pela família. Como Deus quer ver a família bem. Deus instituiu a família e também zela para que a tua casa tudo vai bem. Então ali Deus começa a dar direção para que a gente venha viver bem em família. Por exemplo, Ele fala como o marido deve se comportar. Ele fala assim: marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Então, por exemplo, um marido, qual que é o dever dele dentro da palavra? Para que uma casa vá bem: amar a esposa como Cristo amou a igreja. E que amor é esse? Um amor sacrificial. Por exemplo, o marido, ele deve amar e se entregar pela esposa. É assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz: mulher, seja submissa ao vosso marido. Quer dizer, a Bíblia coloca como nós temos uma hierarquia dentro que nós ministramos aqui: Deus, família, igreja. Dentro de casa nós temos uma hierarquia colocada por Deus. É o homem para ser cabeça, a mulher e os filhos. Por exemplo, às vezes eu vejo algumas mulheres reclamando, né? Ou suspirando: ai, meu Deus, eu tenho que ser submissa ao meu marido.
Só que é muito fácil ser submissa quando se tem um marido que ama ela como Cristo amou a igreja. Não há dificuldade de ser submissa quando cada um assume o seu papel. Você está entendendo? Que se cada um ocupar o seu papel dentro da palavra, não há dificuldade, há paz, há tranquilidade. Por exemplo, o marido ama a esposa, como Cristo amou a igreja, mas a esposa é turrona, briguenta, rixosa. Aí nós devemos entender ao pé da letra como Salomão disse: é melhor morar no deserto do que com uma mulher briguenta. Sabia que a Bíblia fala isso? Ontem na rede de casais, o pastor Rogério até citou sobre isso, né? Por quê? Não é difícil viver em família, quando cada um faz o seu papel. Agora, por exemplo, do mesmo jeito que é muito difícil o marido amar a igreja, se sacrificar por ela, pela esposa, e a esposa ser raça ruim, é muito ruim a esposa se submeter para um marido banana, que não ocupa o seu papel, que não assume a sua responsabilidade, que entrega a sua responsabilidade na mão da mulher. Aí a mulher, ela que sente um peso, ela sente sobrecarregada, porque o marido não assume o seu papel. Por exemplo, um marido, trate bem, ame, sacrifique por ela. Você vai perceber que é muito fácil ter uma mulher submissa ao seu lado, porque o teu exemplo já vai começar a ser o melhor dentro da sua casa. Por exemplo, a minha mulher, quando a gente começou a namorar, ela veio querer dar uma de tupetuda. Mas eu me posicionei, ela, é verdade ou não é? Caiu do cavalo. Falei, não, você vai entender o seu lugar. Amo, respeito e me entrego. Tenho um monte de erro, mas amo. Amo com toda a minha força e me entrego. Faço coisas que não gostaria, por amor a ela, e ela sabe disso. Trato-a bem. Já brigamos muitas vezes. Desentendemos muitas vezes. Mas uma coisa ela tem a certeza, que eu a amo. Então, é muito fácil ela se submeter. Porque a nossa vida é pautada na palavra. A Bíblia também dá exemplo sobre os filhos. Pais, não provoque a ira nos seus filhos. E diz o que? Filhos, respeitem, honrem os seus pais. Então percebe que Deus tem um zelo tão grande. Ele é bom por quê? Porque Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E Ele mostra como uma família feliz deve se comportar. Então, pastor, eu quero a minha casa seja um pedaço do céu. Então entenda uma coisa, a Bíblia tem direção para a tua família, para a tua casa. Ele se importa com você. Quando Deus coloca as suas leis, eu vou falar mais. Toda lei e toda direção não é para pôr um cabresto, mas é para fazer você evitar de entrar em muitos problemas. Você sabia que a lei de Deus, ela nos protege? Ela não nos priva, mas ela nos protege. Tudo que Deus tem para nós é proteção para nós. Entenda uma coisa. Você sabia que a Bíblia nos orienta? Ele quer nos ver tão bem que Ele nos orienta a respeito até de alimentação. A Bíblia fala e nos instrui do que comer. Tem muita coisa que Deus proibiu lá no Velho Testamento. Você sabe por quê? É porque aquilo provoca mal para o ser humano. A Bíblia fala sobre comer muito.
Por quê? Se você comer demais, você vai ter um monte de problema de saúde. Então a Bíblia relata e diz coisas que o quê? Vai nos fazer bem por amor. Você sabe que um dos pecados que a Bíblia diz lá em Gálatas é o quê? Glutonaria, comer demais. E crente parece que depois se converte, né? Jesus amado, não bebe, mas o que come. E é um porém, porque nós temos que vigiar. Porque tudo que está escrito na palavra é para o nosso bem. Outro dia eu estava ouvindo um estudo sobre o sábado, o princípio do descanso. E você vê como que Deus nos ama nos mínimos detalhes. Que coisa interessante. O povo de Israel até hoje guarda como princípio do quê? Sexta-feira, 6 horas da tarde, para tudo. Eles acendem a vela, vão jantar juntos, a família. Estava ouvindo, até interessante isso. Olha que coisa. Por exemplo, às vezes o casal ele não teve intimidade a semana inteira. Mas no dia do descanso é o dia que a mulher se prepara, o homem se prepara e aquele dia tem. Olha, nem um glória a Deus eu ouvi, Jesus. Achei que ia ter até arrebatamento na hora que eu falei isso. E aí, a família passa tempo junto, busca Deus junto, tem um momento de comunhão. E você já percebeu que hoje nós entendemos que Jesus, ele falou muita coisa é diferente, mas o princípio do descanso, esse não pode ser abolido. Porque se você viver sem um dia para descansar, sem um dia para viver em família, sem um dia para renovar as suas forças, você vai virar um bagaço. Você não tem força para nada, você não tem ânimo para nada, você não tem vigor para nada. Eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, imagina uma criança, um adolescente, que ele tem um dia que a família separa semanalmente para estar junto, para ler a Bíblia junto, para jantar junto, para sentar, para passear, para descansar junto. Como essa criança, esse adolescente cresce, a mente cresce, sadia, a família cresce fortalecida. Olha que coisa interessante. E por que Deus colocou isso? A Bíblia diz que Jesus declarou assim: o sábado não foi feito para Deus, foi feito por causa do homem. A gente percebe que tem coisas que Deus faz porque Ele nos ama. Tem princípios que Deus estipula, é por amor a nós, pela bondade dEle. Tem muita coisa que Deus colocou na sua palavra, não é para nos privar, mas é para nos abençoar. Tem muita coisa que nós vivemos de mal, irmãos, você sabe o que acontece? É porque nós quebramos princípios. Mas Deus nos ama de tal forma. Na hora que eu estava ouvindo um pastor que eu gosto muito, e ele foi para Israel, ele estava contando mais de 40 e poucas vezes, e falando sobre a cultura, ele falando assim que as pessoas não ligam o celular no dia do descanso. Você já percebeu que muita gente está com a mente acelerada, a mente atribulada, desequilibrado porque não sai do celular? Já parou para pensar nisso? Perceber isso? Televisão, celular, tecnologia, você fica tão pilhado, você não desliga, você não tem um tempo real, às vezes com a tua família. Às vezes senta na sala, é 4 a família, 1, 2, 3, 4, 1 na televisão e 3 no celular. Não tem um tempo de qualidade. Por quê? Porque quebramos princípios. Para pensar nisso. Princípios, eles não foram abolidos.
E nós devemos entender isso. Deus se preocupa tanto conosco, que Ele deixou princípios. Ele nos ama de tal forma, que nós não devemos quebrar esses princípios. Quem está entendendo, diga um amém. Você não tem o sábado? Faça isso no domingo. Você pode, faça isso na segunda, na terça, mas faça isso. Não quebre princípios. Quem está entendendo, diga um amém bem forte. Vou te dar o segundo motivo porque Deus é bom. Na nossa dor, Deus pode se mostrar muito bom. Naum, existe esse nome, tá na Bíblia. Está até aqui escrito, não? Naum 1:7. Diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e os que conhece, confiam nele. Olha isso. O Senhor é, me ajuda aí, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então entenda algo, porque Deus na dor, Ele pode ser bom, porque Ele disse assim para nós: no dia da tua dor, no dia da tua angústia, no dia do teu sofrimento, no dia mau, quando chegar o dia mau na sua casa, quando chegar o dia mau na sua vida, porque a Bíblia diz que existe o dia mau. Quando este dia chegar, a Bíblia diz assim, que eu posso ter ele como minha fortaleza, como meu ponto forte, como meu refúgio. Eu posso me refugiar nele. É como se ele dissesse assim para mim e para você: sabe quando chegar o dia ruim, o dia mau, a hora complicada? Quando chegar esse dia, você pode se esconder em mim, você pode se refugiar em mim, você tem aonde recorrer quando as coisas não estiverem legal para você. Você entende isso? Porque Ele é bom. Porque Ele diz assim para mim: você não está sozinho quando as coisas estiverem complicadas para você. Vou falar de novo, talvez você não entendeu isso. Ele diz assim: sabe quando as coisas estiverem complicadas para você, você não está sozinho nessa. Isso é muito forte. Por quê? Porque se Ele fosse um Deus ruim, se Ele fosse alguém que não ligasse para nós, quando as coisas estivessem mais difíceis na nossa vida, Ele poderia dizer assim: se vira aí. Quantas pessoas já viraram as costas para você? Quantas pessoas você já ouviu assim: precisou? Conta comigo. Tamo junto, mano. Toca aí, tamo junto. Toca aí. É nóis. Tamo junto. Precisou? Tô aqui. É assim ou não é? Precisou? Sumiu. Uma coisa nós devemos entender: Deus não é homem. E Ele diz assim: você precisou? Você pode refugiar em mim. Eu sou a sua fortaleza. Quer dizer, uma fortaleza significa um lugar seguro. Na hora que eles eram atacados, entenda isso, na hora que eles estavam em guerra, ou quando eles eram atacados, eles tinham uma fortaleza para se esconder, porque a fortaleza é um lugar seguro, é um lugar onde eles entravam, e ali eles poderiam estar tranquilos, porque ali dentro, eles não seriam atacados. Ei.
É como se Deus dissesse assim para você, sabe, no dia da tua angústia, se você entrar na minha presença, se você se refugiar em mim, por mais que o inimigo esteja te atacando, por mais que as dificuldades estejam batendo na sua porta, por mais que as coisas estão complicadas, em mim, você vai ter fortaleza. Eu entendo tudo isso como, quando a enfermidade bate, Deus é bom, porque Ele nos prometeu que sobre Ele levaria toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. Então, na palavra, nós temos fortaleza, nós temos refúgio, nós temos no que crer, nós temos a palavra dele que diz que Ele pode nos curar. Pastor, e quando nós perdemos alguém? Nós temos um Deus que enviou o seu Filho, que disse assim, eu vou, e para onde eu vou preparar morada. Nós temos um Deus tão bom, que a morte não é o final, que a morte é o início de uma vida eterna. Não acaba aqui. Imagina, se tudo acabasse aqui. Mas Ele é um Deus que nos deu uma vida e nos prometeu a vida eterna. Que mesmo se os nossos olhos se fecharem nessa terra, nós temos uma vida eterna, eterna, para desfrutar com Ele, ao lado dEle, junto com Ele. Você entende a bondade de Deus? Na nossa mente pequena, às vezes nós não conseguimos entender certas coisas. Mas é o que a Bíblia diz. Nós temos uma vida eterna. Então, a bondade de Deus também se manifesta até na nossa dor. Terceira coisa. Ele é um Deus que quer relacionamento. Fala para essa pessoa, Deus quer relacionamento com você. Ó, tem uns 3, 4 que deu um glória a Deus, um aleluia aí, porque está entendendo. O Deus Todo-Poderoso quer relacionamento com você. Deus quer se relacionar com você. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 118, vou resumir do 1 ao 4, mas eu vou ler só esse trecho. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua já estou pulando para o da frente. Volta. Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom, e pronto para perdoar, e abundante em benignidade para com todos o que o invocam. Olha só isso. Quantos aqui já se sentiram indignos de ter relacionamento com Deus, ou buscar Deus porque errou? Quantos aqui dentro já se sentiram indignos por buscar Deus porque cometeu algum erro? Eu estou levantando a minha mão porque eu já me senti. E quando nós falamos de erro, nós não estamos falando às vezes de pecado. Eu me lancei no pecado. Mas às vezes é de cometer alguns erros que como ser humano nós cometemos. E você sabe o que acontece? Porque às vezes a gente se sente indigno de buscar Deus, de orar a Deus. Você já teve a experiência de alguma vez você errar, você vir para a igreja e você está frio no meio de muitas pessoas estando fervorosas? Já teve essa experiência? Você está na presença de Deus, aí você olha para o lado, as pessoas estão cantando, estão orando, estão buscando, e você, às vezes está até assim, sabe, mas dentro de você está frio, uma geladeira, um iceberg com perna. Olha só, esse salmo diz assim, você sabe por que Deus é bom? Porque Ele é pronto para perdoar. Nós servimos um Deus que é pronto para perdoar, Ele nos entende. Ele nos compreende. E abundante, olha só isso, abundante em benignidade para com todos os que o invocam. Então, Ele está pronto para perdoar,
E Ele, quando eu invoco Ele, Ele manifesta em benignidade sobre a minha vida. É muito interessante que esse é um sinal de um Deus bom que quer relacionamento. Porque eu estava conversando com a minha esposa, e eu gosto às vezes de conversar sobre aquilo que eu vou pregar, porque aí me vem coisas novas na cabeça, né? E um determinado momento da conversa, eu falei assim, mas por que que Deus é bom? Era assim, porque que Deus não é igual a nós? Porque se Deus fosse igual a nós, Ele não era bom. Imagina você, alguém pisa no teu calo. Pisou no teu calo, bonito. Você fala, perdoei. Semana que vem, pisa no teu calo de novo. O que você faz? Perdoa, vai, é 70 vezes 7? Então tá bom. 2, mas você já anota, né? Porque a gente sabe de certo, parece que a gente tem uma caderneta de quantas vezes já pisaram na bola com a gente. Olha, já 10 vezes já fez isso comigo. Olha, foi umas 15 vezes que fez isso. Pisou na bola de novo. E o interessante de tudo isso, que se é a gente, sabe o que a gente faz com quem pisa na bola com a gente? A gente corta relacionamento. Quando machucam a gente, o que a gente faz? Corta relacionamento, evita a pessoa, não conversa mais e se afasta. A diferença de Deus é essa. Ele é bom, porque Ele é pronto a perdoar. O coração dele é pronto para perdoar. Ele não é que nem nós. Ele não é que nem eu e você. Entendeu? Mexe com você. Mexe, vamos lá. Mexe com o teu filho. Mexeu com o teu filho, o que você faz? Às vezes eu vejo umas postagens, né? Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Sabe a diferença nossa e de Deus? Que bateram no filho dele. Chicotearam o filho dele. Cuspiram no filho dele. Crucificaram o filho dele. E ele é pronto para perdoar esses que fizeram isso. Por isso ele é bom. Nós somos ruins. Ele é bom. Essa é a diferença. Ele é um Deus que quer o quê? Relacionamento. Eu quero te perdoar, porque eu quero te ter por perto. Eu te perdoo porque eu quero ter relacionamento com você. A minha graça se derrama sobre a sua vida porque eu não te quero longe, eu te quero perto. Por isso, quando você errar, saiba de uma coisa, não deixe Satanás acusar o seu coração, a sua cabeça, a sua mente. Aproxime de Deus e confesse. Se aproxime de Deus e rasgue o seu coração, porque Ele quer relacionamento com você. Ele não quer te ver longe. Forte isso, né? Outra coisa, porque Deus é bom. Porque a benignidade dele é para sempre. A benignidade de Deus é para sempre. Vamos falar. Me ajuda aí, vocês vão me ajudar hoje, né? Olha, ninguém falou amém. A benignidade de Deus é para sempre. Então vamos lá. A benignidade de Deus é para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade é para sempre. O que significa benignidade? A qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas como generosidade. Toma posse disso, porque esse é o nosso Deus. Ele é benigno por quê? Porque Ele é dotado de generosidade. Você pode ir dando glória a Deus, aleluia, sabe? Você pode glorificar, não tem problema não, tá? Está liberado hoje. Ele é bondoso e Ele é benevolente. Benevolência significa o quê?
demonstrar boa vontade em relação a outra pessoa. Uma pessoa benevolente é aquela que se demonstra bom para outra pessoa. A benignidade de Deus, ela dura para sempre. Então, olha o que a Bíblia está querendo dizer. Entenda isso, que isso é poderoso, e você vai entender como Deus é bom. Por quê? Ele é bondoso, ele é benevolente, ele quer não só ser conhecido como alguém que é bom, mas ele diz que ele é bom para os outros. Eu posso ser bom, as pessoas me olharem e falar assim: nossa, ele é bom. Mas Deus, ele é bom para os outros. Ser benigno é isso. E o que mais me chama a atenção é o quê? Que ele é benigno para sempre. Olha só, essa palavra me impactou demais. O que é ser benigno para sempre? É ser todos os dias. É se renovar a cada manhã sendo benigno. Você vai acordar amanhã pela manhã e Deus vai continuar sendo bom. Depois de amanhã você vai acordar e Deus vai continuar sendo bom. Depois de amanhã, na quarta-feira, você vai acordar e Deus vai continuar sendo bom. Todos os dias é como ele dissesse assim para nós: eu estou aqui. Você acordou, ele dizendo assim para você: filho, eu estou aqui. Ainda tem jeito. Ainda eu posso fazer. Se você me procurar, eu posso mudar. Isso é ser para sempre. É como se Deus dissesse para você todos os dias assim: filho, você está mal hoje, você acordou mal, você está com crise, você está com problema, você está em dúvida a respeito de quem eu sou. Escuta uma coisa, eu estou aqui. Se você me permitir, eu vou fazer. Se você abrir seu coração, eu vou me manifestar na sua vida. Porque eu sou bom todos os dias para sempre. Isso é muito poderoso, porque eu começo a entender como que Deus é maravilhoso. Ele não é bom um dia. Você já chegou no trabalho, você tem um patrão que você fala assim: peraí, eu preciso falar com o meu patrão. Aí você chega, olha o humor dele e fala: hoje não é um bom dia. Fala, não, peraí, hoje estava pensando em pedir aumento hoje. Hoje não é um bom dia, não. Deixa para outro dia. Aí você chega no outro dia, o patrão está assim, dando risada. Aí você fala: é hoje. Hoje é um bom dia. O marido chega todo animado, né? Fala: vamos ver como está o clima aqui em casa hoje. Aí a esposa está brava. Fala: ixi, hoje moeu o pé do frango. Aí no outro dia ela está boa. É hoje, é hoje. Você entendeu? Nós temos alteração de humor ou de bondade. Um filho, às vezes, ele chega no pai, ele fala assim: meu pai está bonzinho hoje, eu vou chegar no meu pai, ele está feliz. Não sei o que aconteceu, ontem ele estava meio emburrado, mas passou a noite inteira, a mãe acordou cantando, o filho acordou, o pai acordou feliz. Ué, ninguém deu risada, gente. Estou falando de mistérios aqui. Nossa, o que aconteceu essa noite? Olha, o choro durou a noite, a alegria veio pela manhã. E aconteceu um mistério. Aí o filho olha e fala: é hoje que eu vou pedir. Vou pedir o videogame hoje. Vou pedir para passear hoje. Nós somos assim. Deus não. Deus, ele é bom todos os dias para sempre.
Quinto motivo. Olha como isso é poderoso. Salmo 34:8 diz assim: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Teme ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem sofrer de fome, mas os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Que coisa poderosa. Quinta coisa, Ele nos pede para provar da bondade dEle. E Ele nos garante que vai o quê? Nos sustentar, que Ele vai nos prover aquilo que a gente precisa. Então, esse texto diz assim: provai e vede como o Senhor é bom. Os que temem a Deus, Ele não vai deixar que falte nada. Os leões podem até morrer de fome, e é difícil um leão morrer de fome. Por quê? A Bíblia dá essa comparação porque o leão é o rei da selva. O leão é aquele que caça. O leão é aquele que predomina. Então a Bíblia diz: o leão pode até morrer de fome, mas aquele que teme a Deus, aquele que prova da bondade de Deus, esse Deus vai sustentar, esse Deus vai guardar. Você entende isso? Deus vai cuidar de você. Prove da bondade de Deus, teme ao Senhor e Ele vai cuidar de você. E último, e sexto, se o louvor quiser subir aqui, pode subir. Salmo 107:8 diz assim: louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vou ler de novo e um pouquinho pausado para você entender, porque isso é poderoso. Ó, louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Louve a Deus porque Ele é bom, porque Ele opera maravilhas para os filhos dos homens. Você entendeu? Deus faz maravilhas. Deus pode realizar maravilhas na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Louve a esse Deus, a bondade de Deus, porque Ele opera maravilhas, Ele faz coisas grandes. Se coloca de pé. Deus faz coisas maravilhosas sobre a nossa vida. Fala para essa pessoa: Deus é bom. E você vai louvar esse Deus de todo o seu coração, com alegria, porque Ele manifesta fazendo maravilhas. Você crê nesse Deus? Feche os seus olhos, levante suas mãos aos céus e comece a agradecer, porque você serve a um Deus que é bom, a um Deus de misericórdia. A bondade dele dura para sempre, para todo sempre, sempre, sempre. Levante sua voz aos céus e louve a esse Deus e engrandeça esse Deus, porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Oh Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor realiza. O nosso coração se alegra na tua presença. O nosso coração, meu Deus, festeja, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que se revela no meio da dor. O Senhor é um Deus que quer relacionamento com a gente. O Senhor é um Deus benigno para